Finalmente saiu o primeiro episódio da série da She-Hulk e agora vamos poder confirmar com os nossos próprios olhos aquilo que a gente tava pensando. E aí, será que a série tem uma boa história? Será que o CGI tá ruim? Será que é comédia zona tipo Thor, Amor e Trovão? Eu vou falar sobre tudo isso agora. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. Galera, como esse é o primeiro episódio, eu quero primeiro fazer uma análise geral de quais foram as minhas primeiras impressões e depois a gente vai destrinchar o episódio como um todo, falando sobre tudo o que aconteceu, beleza? Mas antes de a gente falar sobre o que aconteceu, você já sabe, já deixa aquele like caprichado agora no início do vídeo, porque o canal ainda é pequeno, então cada like tem uma força gigantesca. Essa é a forma que você tem de me ajudar a levar o vídeo para mais pessoas, então se você puder me dar essa força, eu fico muito grato de coração. Então agora sim, sem mais enrolação, bora falar sobre o que rolou no episódio. Seguinte, eu já quero começar respondendo algumas perguntinhas aí para que você se prepare para a série, baseado nas minhas primeiras impressões, beleza? Primeira pergunta, é uma série de alto nível? Olha, não, para mim não se mostrou uma série de alto nível, como foi, por exemplo, a série do Loki ou de WandaVision pra mim. Tá, Lucas, mas o que você considera pra ser uma série de alto nível? Cara, pra mim uma série de alto nível envolve vários elementos, mas um dos principais é você ter uma proposta maior, uma proposta mais profunda, que abrange muito mais do que só contar a história de vida de um personagem. Por exemplo, em Loki, era uma proposta gigantesca de uma organização que fica fora do tempo, que controla uma linha do tempo, que era a linha do tempo sagrada, aonde eles cortam qualquer tipo de ramificação, qualquer tipo de outra variante que possa surgir. Tem um cara por trás de tudo isso, um ser multiversal. Mano, é uma proposta gigantesca. É muito maior do que você só contar a história do Loki ou contar uma das aventuras dele, entende? Mas aqui na série da She-Hulk não parece que vai ter uma proposta tão grande como essa. A proposta parece ser muito simples. Vai contar a história de uma advogada que conseguiu os poderes do Hulk e tá lidando com isso tudo agora. Claro, tudo pode mudar nos próximos episódios. Pode ser que ela seja envolvida num enredo, numa trama muito maior e a gente não sabe. Mas a princípio parece que a série vai girar em torno disso, dela descobrindo seus poderes e lidando com isso. Então essa série parece ser uma série mais secundária, entende? Tipo, pra mim seria aquele tipo de série que se não tivesse nenhuma outra mais interessante pra assistir, eu até assistiria ela, mas não seria a minha primeira opção. Então não vá com uma expectativa muito alta de uma proposta de série muito grande. Vai pra realmente curtir a história. Segunda pergunta, a história parece ser bem desenvolvida? Sim, isso eu curti muito. Realmente foi algo que me surpreendeu. Eles não demoraram pra desenvolver a história de origem dela, não ficaram enrolando, mas também não deixaram de dar boas explicações, não ficou nenhuma ponta solta, tudo que eles foram falando fazia sentido. Então ficou bem amarradinho. A narrativa também tá muito legal. Eles estão dando espaço pra cada um dos personagens, não fica correndo, passando rápido por cima de cada uma das cenas. Cada uma das cenas tem o seu devido tempo e a história gira em torno da She-Hulk, da Jennifer Walters. Não fica trazendo outras problemáticas maiores, né? Claro, a única problemática que eles trazem é a problemática que ela própria vive. Por exemplo, quando o Hulk tá treinando ela e diz pra ela de que ela tem que controlar a raiva dela, ela fala de que ela já controla a raiva dela há muito tempo. Ela diz de que ela tem que ficar lidando com homens que ficam dizendo pra ela o que ela tem que fazer justamente na área de expertise dela. Então já mostra que ela tá lidando com esse lance do machismo, das pessoas falarem de que ela não é boa o suficiente. Então eles já apresentaram pra gente qual é a problemática que ela tá vivendo. Então eu gostei muito desse ponto, que é a forma como eles apresentaram de maneira muito sutil qual é a problemática que ela tá vivendo, sem ficar correndo e atropelando as informações, mas também sem ficar rodando em volta do mesmo ponto. Então sobre isso, nota 10. Terceira pergunta, tem muita comédia na série? Então, né, aí tocamos num assunto delicado, porque pra mim
a comédia não funcionou muito bem nesse primeiro episódio. Porque, ó, primeiro a gente precisa deixar claro de que essa série é uma série de comédia, tá? É uma comédia no estilo Friends, saca? Que tem alguns personagens que são bem bobões, mas tem outros também que parecem ser mais sérios pra fazer um contraste, entende? Mas eu não gostei de boa parte dos momentos de comédia, mas não pelo tom da série ou pelos personagens. Mas eu senti que as piadas, elas não se encaixavam, não fazia parte do contexto, saca? Eu sentia que o diretor tava olhando pra aquele momento e pensando assim: pô, não tá muito séria essa parada aí, não tô gostando. Bota ela falando umas groselhas aí. Mas diretor, não faz muito sentido, o contexto não bate, você acha que vai ficar legal? Ah, vai ficar legal sim, bota ela falando aí alguma coisinha aí, soltando alguma piadinha só pra aliviar a situação. E cara, pra mim, a maior parte das piadas não se encaixaram muito bem, saca? Algumas até se encaixaram legal, mas boa parte delas pareciam ser bem forçadas. Pra mim, uma boa piada é aquela que se encaixa com o contexto, que é algo sutil, uma piadinha mais leve, mas que descontrai, entende? Tipo, eu amo a dinâmica de Guardiões da Galáxia. Além do James Gunn, ele saber dividir muito bem os momentos de seriedade, trazendo profundidade e tudo mais, os momentos de piada, os momentos mais cômicos e tudo mais, é algo muito sutil, é algo que faz parte do contexto. O Drax, as piadinhas que ele faz é em um tom sério, mas que fica engraçado. Não é nada muito forçado, percebe? Então, se você curte algum tom de comédia, nem que seja muita ou pouca comédia, você vai conseguir assistir a série numa boa, você não vai ter lá tanta dificuldade. Agora, se você é o tipo de pessoa que não gosta de comédia, pra você talvez tenha mais dificuldade pra assistir. Mas e o CGI? Ele tá bom? Olha, depois de assistir o canal do Márcio, onde ele fala de forma mais profunda, de forma profissional sobre o CGI da She-Hulk, eu fico até meio assim de falar alguma groselha. Mas falando como um não profissional de CGI, eu não vi nesse primeiro episódio, assim, momentos muito gritantes, sabe? Tipo, o rosto dela em alguns momentos parecia muito durão, sabe? Não tinha muitas expressões faciais quando ela regalava os olhos ou algo do tipo. A transformação dela, quando ela se transformou ali pela primeira vez no laboratório do Bruce, a roupa que ela tava usando antes de se transformar tava de um jeito. Quando ela se transformou, continuou do mesmo jeito. Não parece que a roupa só esticou junto com o corpo dela, entende? E se a gente fosse seguir a lógica, pô, ela ficou muito maior. Deveria ter rasgado a roupa dela, ou no mínimo deve ter ficado muito apertado. E não ficou, ficou bem solta. Fora isso, ainda também teve alguns outros momentos que o cabelo dela não se mexia muito, parecia muito durão. Então foram pequenos detalhes ali que eu reparei, mas nada que atrapalhasse o decorrer do episódio, entende? Mas essa eu vou deixar pro meu amigo Márcio para ele fazer a análise do CGI, então depois vão lá no canal dele, tá aí na descrição para vocês darem uma olhada no vídeo que ele vai fazer. Então se você não for o tipo de pessoa que acredita que o CGI é mais importante que a história, show de bola, você vai curtir a série tranquilamente. Agora, se você é o tipo de pessoa que acredita que o CGI é mais importante que a série, você repara muito mais no CGI do que na história, meu amigo, então acho que pra você vai ficar difícil assistir. Bom, agora que a gente tirou o elefante da sala e a gente respondeu algumas das principais perguntas, bora conferir o que foi que rolou no episódio. Mas calma aí, pô, antes da gente falar sobre o que rolou no episódio, se você é novo aqui no canal, aproveita pra se inscrever aí, poxa, se você tá até aqui no vídeo é porque você tá gostando, não é? E toda semana eu tô junto aqui contigo falando sobre tudo que tá rolando no mundo da Marvel, e eu iria amar de coração ter a sua companhia comigo aqui nos próximos vídeos. E o episódio começa com a Jennifer Walters se preparando pra uma audiência junto com os amigos dela, e um pouco antes dela sair da sala, ela faz a famosa quebra da quarta parede e fala com nós espectadores, dizendo de que essa daí é uma série de advocacia, mas que a gente precisa saber o que foi que aconteceu antes. E cara, essa daí é uma das marcas registradas da She-Hulk, né, que é o lance da quebra da quarta parede. Inclusive ela já fazia isso nos quadrinhos muito antes do Deadpool, então eu gostei muito do fato deles acrescentarem esse detalhe na série. Depois disso, mostra aquela cena que a gente já tinha visto dela junto com o Bruce no carro, e eles vão conversando, falando sobre o Capitão
Capitão América e tudo mais. E rola um detalhe bem interessante, que é um dispositivo que o Bruce tá usando, que faz ele voltar para a forma humana dele de novo. E esse dispositivo, cara, eu não sei não, eu tô sentindo de que ele ainda vai ter uma importância muito maior mais pra frente. Talvez sendo utilizado com o próprio Abominável quando ele se transformar, ou com qualquer outra pessoa. E depois rola aquela cena do acidente do carro que a gente já tinha visto, porque a Marvel divulgou alguns dias atrás, quando aparece do nada uma nave de Sakaar na frente deles e o carro sai da estrada e capota. E provavelmente você já deve ter ouvido a galera falando aí na internet de que essa nave de Sakaar é um indício de que a Marvel tá planejando fazer algum projeto solo com o Hulk mais pra frente. E cara, pra mim isso não é nem um indício, é uma constatação, porque pra mim é praticamente certo de que a Marvel vai fazer algum projeto com o Hulk mais pra frente, e uma das maiores apostas até agora é que seja uma adaptação do arco do Hulk contra o mundo, até porque todas as peças estão se encaixando, não é? E meu, esse é um arco maravilhoso dos quadrinhos, e se você quiser um vídeo contando a história do arco, deixa aí nos comentários, porque se tiver bastante gente querendo, eu faço um vídeo. E com certeza ainda vai falar sobre isso mais pra frente na série. Eu acredito de que o Hulk ele vá pra Sakaar, talvez no final da série ou no meio mesmo. Agora, voltando lá pro acidente, é nesse momento que a transformação da Jennifer acontece. É uma bela conveniência de roteiro, né? Ela tá por acaso com um braço embaixo do Bruce e pingar sangue justamente onde ela cortou. Mas tudo bem, essa daí é uma conveniência de roteiro até bem aceitável. Até porque essa é uma ótima referência aos quadrinhos, porque lá a transformação acontece um pouco diferente. A Jennifer ela é atingida por uma bala e ela começa a perder muito sangue. E para ela não morrer, o Bruce faz uma transfusão de sangue de emergência nela. E aí o sangue dele se mistura com o dela e aí ela acaba virando a She-Hulk. Então o Bruce consegue levar a Jennifer para uma ilha lá no México e ele diz que aquela instalação ali foi emprestada pelo Tony Stark para que ele trabalhasse nos experimentos dele e tudo mais. E esse é um momento até bem legal, porque ele fala da relação dele com o Tony Stark com o maior orgulho, do tipo, nossa, o Homem de Ferro era meu amigo e tudo mais. Mas dá pra perceber que ele sente a falta do Tony Stark. Porque ele fala de que assim, o Tony Stark, ele disse que voltaria pra pegar de volta. Mas ele faz um olharzinho triste do tipo assim, pena que ele nunca voltou. E esse detalhe eu achei que ficou muito legal, porque mostra que o Bruce ainda tem laços com os amigos dele, de que ele ainda sente falta. Então foi um detalhezinho que eu curti muito. Logo na sequência ele fala pra Jennifer de que ela se transformou num Hulk, de que os sangues dele se misturaram. E aí rola o mesmo problema que eu tinha visto em Miss Marvel, que é o lance do aceitar fácil. Tipo, ele falou pra ela de que agora ela se transforma num Hulk, diz que não tem mais como voltar atrás, de que ela vai ficar assim pra sempre. Ela fala pra ele tirar isso dela e diz que não tem como, e 2 minutos depois ela já tá de boa. Tipo, é sério? Meu, isso foi uma coisa que me incomodou muito na série da Miss Marvel, porque são reações que não parecem ser verdadeiras, não são reações normais de pessoas comuns. Por exemplo, se ela saísse dali brava, começasse a chorar, ficasse isolada por algumas horas ali pensando em como que vai ser a vida dela daqui pra frente, não precisa ser muita coisa, cara, mas alguns minutinhos aonde você coloca uma cena como essa, mostrando de que, pô, ela tá sofrendo com essa notícia, de que foi um baita baque pra ela, poxa, só isso já deixaria a cena muito mais natural. Mas não, ela simplesmente recebe a notícia e alguns minutos depois ela já tá de boa e lidando com tudo isso, né? Como se fosse a coisa mais natural do mundo hoje em dia você virar um super-herói. Mas tudo bem, né? Parece que isso daí é um padrão nas séries da Marvel, então vou ter que engolir. Depois disso, o Bruce ajuda ela a ativar a transformação dela e ele fica bem impressionado com o fato dela não mudar a personalidade dela, dela continuar sendo a Jennifer Walters, só que no corpo do Hulk.
E ele até diz que o sangue dela ajudou a curar o braço dele. Então tem alguma coisa naquele DNA ali, um segredinho que vai ser usado mais pra frente na série, eu tenho certeza. Até porque o Bruce diz que o sangue dela não pode ficar exposto, então ele destrói os frasquinhos que tá com o sangue dela. Então com certeza tem alguma coisa no DNA dela aí e que vai aparecer mais pra frente aí na série, pode esperar. Depois disso ele ajuda ela a lidar com os poderes dela lá na ilha, com todas aquelas cenas que a gente já tinha visto, do treinamento, da yoga e tudo mais, e eu achei isso muito, mas muito legal. Até porque esse lance de controlar a raiva com yoga e tudo mais, isso vem desde o primeiro filme do Hulk, então foi uma referência talvez, mas que se encaixou muito bem com o momento atual dele, porque vamos lembrar de que esse Hulk aí não é mais o Hulk que a gente conheceu há anos atrás. Esse agora é o Professor Hulk. Inclusive, ele mesmo fala quando a Jennifer chega e ela fala assim, Bruce, ele não, Professor Hulk. Porque são personalidades diferentes. Mas fora todo esse treinamento, a única coisa que acontece de muito diferente aí é mais pro finalzinho, quando rola a luta entre ele e ela, que os dois começam a discutir, começam a rolar pela ilha ali, batendo um no outro. Claro que eles não estão batendo de verdade, é mais como se fosse uma briga de irmão, saca? Porque como ela disse que ela quer voltar pra vida normal dela, quer se tornar uma advogada e tudo mais, e ele acredita de que pode ser muito perigoso pra ela e ele não queria deixar ela ir, então rola esse pequeno conflito. Mas no final das contas ele acaba aceitando e deixando que ela volte pra Los Angeles e volte a ser uma advogada. E aí um pouquinho depois disso já aparece ela de volta naquela sala onde começou o episódio e ela entrando pra audiência junto com aquela amiga dela e aquele outro rapaz estavam juntos. E ali parece que eles estão sendo os advogados de defesa de alguma pessoa que sofreu com danos de uma outra empresa que faz algum tipo de experimento. Mas quando ela ia apresentar o argumento dela, aparece do nada uma mulher quebrando a parede ali, destruindo tudo. E essa mulher, quem é, meus senhores? Essa mulher é a Titânia. Titânia é uma das vilãs dos quadrinhos, que é uma das principais rivais da Mulher Hulk nos quadrinhos. E olha que interessante, a Titânia nos quadrinhos, ela foi criada pelo Doutor Destino no arco de Guerras Secretas. E esses dois nomes soam familiar pra você? Com certeza, né? Até porque Doutor Destino é o próximo grande vilão aí a ser revelado. Bom, pelo menos é a nossa maior aposta. E o filme de Guerras Secretas já foi anunciado pela Marvel algumas semanas atrás. Então será que eles já estão preparando o terreno aí? Será que essa Titânia, ela também foi criada pelo Doutor Destino na série? Será que ele já está por detrás dos bastidores aí, mexendo os pauzinhos dele, desenvolvendo alguns vilões? Bom, fica no ar, né? E aí, cara, rola uma das lutas mais ridículas que eu já vi na vida. Meu Deus do céu. Até a galera do WWE faz uma luta mais real que aquilo, velho. Porque, meu, do nada a mulher joga uma mesa na Jennifer Walters, ela pega a mesa e aí a mulher vem dando uma voadora que fica 30 minutos no ar dando essa voadora. E aí a Jennifer dá um murro, e ela voa metros. Mano, eu não tenho o que falar, cara. Olha, eu espero de coração, cara, que as próximas lutas sejam muito mais bem coreografadas do que essa. Mas o episódio, ele finaliza aí, mostrando essa mulher que, bom, agora você já sabe quem é, mas na série ninguém sabe ainda quem é. Uma luta mais falsa que as lutas de WWE e também tem a cena pós-créditos. E na cena pós-créditos aparece a Jennifer comentando com o Bruce do quão triste ela fica de saber que o Capitão América é virgem, de que ele nunca teve a oportunidade de tananã com alguém durante a vida dele, e ela tava fazendo isso só pra conseguir pescar alguma informação do Bruce. E ele acaba soltando de que, na verdade, o Steve Rogers já tananã na vida dele. E aí ela fala, tá vendo, eu sabia. Então quer dizer que o Capitão América já
Meus queridos, vamos deixar nas entrelinhas. E eu não sei se você sabe, viu? Mas a She-Hulk nos quadrinhos, ela passa o rodo em geral. Então eu acredito que aqui na série não vai ser diferente não, hein? Mas e você? O que você achou desse primeiro episódio? Tu curtiu? Você esperava alguma coisa diferente? Bota aí nos comentários. E pra você que já faz parte da nossa família, meu obrigado de coração por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Um abraço fortíssimo pra cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!